Vou partilhar com você a história que a Pepsi não quer que você saiba. A Pepsi é uma das marcas de refrigerante mais conhecidas e amadas em todo o mundo. Muitos não sabem, mas a Pepsi começou sua jornada como uma imitação da Coca-Cola. Na verdade, a empresa tentou vender-se para a Coca-Cola em 3 ocasiões distintas, mas sem sucesso. No entanto, isso não impediu a Pepsi de continuar lutando. Embora tenha passado por dificuldades e até mesmo falências em 2 ocasiões diferentes, a Pepsi perseverou e se tornou uma das maiores empresas do mundo. Hoje, a PepsiCo fatura incríveis 80 bilhões de dólares por ano, mais do que o dobro da Coca-Cola, com uma variedade de marcas em sua família que vão além do que você pode imaginar. Em um certo momento de sua história, a Pepsi até comprou redes gigantes de fast food, como KFC e Pizza Hut, o que evidencia a sua vontade de expandir ainda mais os seus negócios. E, acredite ou não, a Pepsi chegou a negociar um acordo para comprar uma enorme frota de navios de guerra da Marinha. Mas, como tudo isso aconteceu? Como a Pepsi passou de estar praticamente falida à dominação global? Como a Pepsi foi desde suas origens humildes a um conglomerado controverso? Seja bem-vindo à história incrível da Pepsi. A história da Pepsi começa com um homem chamado Caleb Braddon, que nasceu em 1867 em uma pequena cidade agrícola na Carolina do Norte. Caleb era filho de um comerciante local e cresceu em uma família abastada, o que lhe permitiu receber a melhor educação. Ele iniciou os estudos de medicina na Universidade da Carolina do Norte, mas precisou abandonar a faculdade após seu pai ter problemas financeiros e não poder mais pagar as mensalidades. De volta à sua cidade, Caleb se viu tratado como um médico qualificado pelos moradores locais, pois não havia outro profissional disponível na região. Enquanto dava conselhos médicos, Caleb também trabalhava como professor para economizar dinheiro. Em apenas 2 anos, ele acumulou dinheiro suficiente para voltar à faculdade. No entanto, desta vez, ele não tinha mais interesse em se tornar médico, talvez devido aos anos em que ajudou os residentes locais com seus problemas de saúde. Caleb decidiu seguir uma nova carreira como farmacêutico. Após se formar em 1892, aos 25 anos de idade, Caleb Braddon adquiriu um prédio em New Bern, na Carolina do Norte, com o objetivo de fundar a farmácia Braddon. Naquela época, era comum as farmácias terem um balcão onde as pessoas podiam sentar e conversar enquanto desfrutavam de petiscos e bebidas geladas. Isso ocorria porque a maioria das farmácias possuía uma fonte de refrigerantes, onde sabores eram escolhidos pelos clientes e misturados com água e gás carbônico. Dentre os sabores disponíveis, destacavam-se xaropes de laranja, uva, limão e muitos outros. Caleb era um indivíduo bastante sociável. Ao assumir a gestão de sua farmácia, ele rapidamente estabeleceu amizades com quase todos na cidade. Em 1892, Caleb deu início ao seu negócio, mas sabe o que também surgiu naquele mesmo ano? Exatamente, a fundação da Coca-Cola Company em Atlanta, na Geórgia. A Coca-Cola havia desenvolvido um xarope de cola que era vendido em balcões de refrigerantes de farmácias. Não foi preciso muito tempo para Caleb Braddon conhecer a bebida da Coca-Cola. Rapidamente, ele reconheceu o grande potencial da bebida, que se tornou imediatamente a escolha popular entre os clientes das farmácias que solicitavam bebidas na fonte de refrigerante. No entanto, Caleb identificou um problema na receita original da Coca-Cola, a adição de produtos químicos viciantes. A partir disso, ele teve a ideia de criar sua própria versão do xarope de cola, retirando os ingredientes que considerava prejudiciais e viciantes. O objetivo de Caleb era criar uma bebida verdadeiramente saudável, capaz de aliviar a indigestão e manter o sabor delicioso da cola que todos adoravam. Assim nasceu o xarope de cola de Caleb, uma mistura de sabores naturais, como caramelo, óleos raros e extrato de suco de frutas. Depois de selecionar uma fórmula, Caleb começou a oferecê-la como um novo sabor na fonte de refrigerante de sua farmácia e encorajou seus amigos a experimentá-la. Os moradores locais apelidaram a bebida de cola de Bradd's Drink, em homenagem ao sobrenome de Caleb Braddon. Após ouvir as pessoas elogiarem o sabor de sua bebida por 5 anos, Caleb finalmente ganhou confiança para tentar vendê-la em outro lugar. Na época, a Coca-Cola estava tendo um enorme sucesso e Caleb sabia que havia demanda por mais bebidas à base de cola no mercado. Então, em 1898, ele oficialmente mudou o nome de seu produto para Pepsi Cola. A palavra Pepsi vem da palavra grega Pepsis, que significa digestão, já que Caleb ainda acreditava que enfatizar a saúde era fundamental. No entanto, o que realmente tornou a bebida popular foi o seu sabor. Em pouco tempo, Caleb estava vendendo grandes barris de xarope de Pepsi para abastecer outras fontes de refrigerante em todo o país. Durante vários anos, Caleb desenvolveu a Pepsi Cola no porão de sua farmácia, até que finalmente estabeleceu oficialmente a Pepsi Cola Company em 1903.
Para se concentrar totalmente na Pepsi, ele fechou sua farmácia e reinvestiu seus ganhos em publicidade em jornais locais, o que ajudou a marca a crescer ainda mais. Com vendas mais que dobrando para 20 mil galões de xarope em 1904, a Pepsi se tornou grande demais para funcionar na farmácia. Então Caleb comprou um prédio maior para usar como fábrica e fez parceria com empresas de engarrafamento, para expandir a franquia Pepsi e permitir que ela fosse vendida em garrafas. Até 1910, a Pepsi Cola estava trabalhando com 250 empresas de engarrafamento em 24 estados, e em 1915, os ativos da Pepsi Cola valiam mais de $1 milhão. Caleb comprou uma casa grande para sua família, e até foi encorajado a concorrer ao cargo de governador da Carolina do Norte, tamanha era sua popularidade. No entanto, tudo mudou após o início da Primeira Guerra Mundial, quando o preço do açúcar disparou. Caleb decidiu estocar grandes quantidades de açúcar, presumindo que o preço continuaria subindo. Ele investiu muito dinheiro nisso, na esperança de que, se sua teoria estivesse correta, o açúcar que ele comprou se tornaria extremamente valioso. Ele acreditava que estocar açúcar seria uma jogada inteligente para produzir sua bebida mais barata do que seus concorrentes, que pagariam preços muito mais altos pelo açúcar. Infelizmente, sua teoria estava completamente errada, e o preço do açúcar caiu drasticamente apenas 6 meses depois. Para piorar a situação, a maioria das fábricas americanas foi obrigada a produzir itens para o esforço de guerra, e a Pepsi passou de ter 250 fábricas de engarrafamento para apenas 2. A quantidade de produto que poderiam vender foi drasticamente reduzida, e Caleb gastou mais dinheiro em açúcar do que a empresa conseguiu ganhar. Em 1920, a Pepsi Cola teve que entrar com um pedido de falência. Caleb, então com 53 anos, teve que vender todos os ativos restantes da empresa, como a marca registrada da Pepsi e a fórmula da bebida, e voltar à sua antiga carreira de farmacêutico. Em 1934, Caleb faleceu. E assim, o fundador original da Pepsi nunca teve a oportunidade de testemunhar o sucesso fenomenal que sua empresa alcançaria. Parte 2. O retorno da Pepsi. Após adquirir o que restava da Pepsi, os novos proprietários tentaram incansavelmente aumentar o valor do negócio por 8 anos consecutivos. No entanto, em 1929, o mercado de ações sofreu uma queda e a situação econômica ficou sombria. Nesse ponto, a Pepsi tinha apenas uma fábrica de engarrafamento em Richmond, na Virgínia, e não conseguia gerar lucros. Como resultado, a Pepsi declarou falência pela segunda vez e foi obrigada a vender a empresa para a Loft Candy Company em 1931. A Pepsi havia falido 2 vezes com 2 proprietários diferentes e agora era de um terceiro proprietário. Enquanto isso, para seu maior concorrente, a Coca-Cola, as coisas pareciam muito mais promissoras, pois estavam expandindo-se por todo o mundo. Os novos proprietários da Pepsi estavam determinados a recuperar seu investimento e, inspirados pelo sucesso da Coca-Cola, acreditavam ter encontrado a solução perfeita: vender a Pepsi para a concorrente. Eles fizeram 3 tentativas separadas de venda, mas todas foram recusadas pela Coca-Cola. É interessante pensar em quanto dinheiro a Coca-Cola poderia ter economizado se tivesse comprado seu futuro rival quando teve a chance, mas na época ninguém acreditava que a Pepsi pudesse mudar seu destino. Diante dessa rejeição, os proprietários da Pepsi, The Loft Candy Company, perceberam que precisavam encontrar outra maneira de salvar o negócio. Uma das primeiras decisões importantes tomadas pelos novos proprietários da Pepsi foi utilizar garrafas de cerveja recicladas para reduzir os custos de produção. Isso permitiu que vendessem garrafas de Pepsi de 3 centilitros por apenas 5 centavos, o dobro do volume de refrigerante oferecido pela Coca-Cola pelo mesmo preço. Como a Grande Depressão estava acontecendo na época, as pessoas procuravam economizar dinheiro de todas as formas possíveis, e escolher a Pepsi em vez da Coca-Cola era uma escolha óbvia para muitas pessoas. Em seguida, a Pepsi investiu pesadamente em campanhas publicitárias, o que realmente ajudou a empresa a decolar. Eles usaram outdoors, aviões para escrever slogans no céu, uma história em quadrinhos e até um novo jingle popular que tocava nas rádios. Cola, it's the pot, 12 ounces, that's a lot, twice as much for nickel too. Pepsi Cola is the drink for you. Nickel, 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 nickel. O jingle tinha apenas 15 segundos, o que o tornava mais barato do que o típico anúncio de 60 segundos. Assim, a Pepsi conseguiu financiar mais publicidade em estações de rádio em toda a América, transmitindo esses anúncios várias vezes, até que as pessoas memorizassem o jingle. No entanto, à medida que a popularidade da Pepsi crescia rapidamente, a Coca-Cola certamente não ficava feliz em perder negócios para a Pepsi. Em 1938, a Coca-Cola processou a Pepsi Cola por violação de marca registrada pelo uso da palavra cola. A Coca-Cola sabia sobre o nome da Pepsi Cola há anos, mas não se importou em processá-los antes, pois não achavam que a Pepsi representasse uma ameaça.
mas logo ficou evidente que a Pepsi estava afetando as vendas da Coca-Cola. No tribunal, a Coca-Cola alegou que a Pepsi estava violando seus direitos autorais, enquanto a Pepsi argumentou que a Coca-Cola estava tentando estabelecer um monopólio ilegal em toda a indústria de cola. No final, a Pepsi Cola conseguiu manter seu nome, mas o encurtou para apenas Pepsi. A Pepsi enfrentava desafios iminentes no horizonte. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial eclodiu, o que poderia ter significado um desastre para a Pepsi, dado o racionamento de açúcar durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a empresa teve uma ideia brilhante para permanecer no negócio. Decidiu mudar as cores da sua marca para vermelho, branco e azul, demonstrando patriotismo. Eles também criaram a campanha Your Main Service, instalando cabines de gravação em todos os Estados Unidos para que os soldados pudessem enviar mensagens para suas famílias gratuitamente, o que gerou um sentimento patriótico positivo em relação à Pepsi. Além disso, durante a década de 1940, a Pepsi decidiu com sucesso comercializar sua bebida para a comunidade afro-americana e contratou uma equipe de vendas e marketing totalmente negra para criar anúncios, um passo significativo, considerando que muitos concorrentes da Pepsi apresentavam apenas negros como estereótipos. Assim, a comunidade afro-americana representava um mercado significativo que muitas marcas ignoravam, mas a Pepsi teve êxito em comercializar sua bebida com campanhas publicitárias inovadoras. Isso permitiu que a empresa enfrentasse a Segunda Guerra Mundial com mais força do que nunca, e ainda assim, tudo isto era apenas o começo. Parte 3. A União Soviética. Em 1950, a Pepsi trouxe Alfred Steel para ser seu novo CEO, mesmo ele tendo sido o ex-vice-presidente da Coca-Cola, o que gerou alguma controvérsia. Porém, sua experiência o tornou um especialista em fazer uma empresa de refrigerantes ter sucesso, e ele rapidamente fez várias mudanças na marca Pepsi. Sua estratégia incluía campanhas publicitárias gigantescas e grandes promoções de vendas, apresentando mulheres bonitas e glamourosas nos anúncios da Pepsi. A esposa de Steel, a famosa atriz Joan Crawford, também foi contratada como modelo para a Pepsi, e seu endosso aumentou enormemente as vendas do produto. Além disso, Steel pressionou pela mudança do logotipo e slogan, resultando na completa reformulação da garrafa em forma de redemoinho, tornando a bebida ainda mais estilosa. As amplas campanhas publicitárias conduzidas por Alfred e as mudanças na marca foram cruciais para reverter a imagem negativa associada à Pepsi como a Coca-Cola dos pobres. Além disso, Alfred também fez alterações nos bastidores, concedendo mais autonomia às equipes de trabalho da Pepsi, o que estimulou sua criatividade e gerou novas ideias. Todas essas mudanças resultaram em um aumento significativo nas vendas da Pepsi, de 1,6 milhões de dólares em 1950 para 11,5 milhões de dólares em 1958. Alfred Steel é lembrado como um dos CEO mais bem-sucedidos da história da Pepsi, e sua ausência foi sentida após sua morte prematura em 1959. A Pepsi precisava de um novo líder, e o cargo foi assumido por um homem chamado Don Kendall, que trabalhava na empresa desde o início de sua carreira. Kendall subiu os degraus corporativos, de vendedor de xarope a presidente da Pepsi, até ser nomeado CEO da empresa. Uma de suas primeiras decisões como CEO foi surpreendente. Don Kendall decidiu levar a Pepsi para a União Soviética. Esse era um mercado enorme, e mais importante, era um mercado que a Coca-Cola não havia explorado, provavelmente por causa da Guerra Fria. Na época, o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara garantia que as empresas americanas não tivessem relações comerciais com a União Soviética. No entanto, tudo mudou em 1959, aproveitando a intenção do presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower de levar a cultura americana e destacar os benefícios do capitalismo na União Soviética, em que foi organizada a exposição de 1959 American National Exposition em Moscou, onde o líder da Pepsi na época, Don Kendall, percebeu que esse evento seria uma excelente oportunidade para apresentar a marca Pepsi aos soviéticos, e de fato foi. Durante a exposição, um ex-líder soviético experimentou a Pepsi pela primeira vez e após essa bem-sucedida apresentação, a Pepsi conseguiu fechar um acordo para ser a primeira marca americana vendida na União Soviética. No entanto, surgiu um grande problema. Na época, o Kremlin impôs controles sobre sua moeda, o rublo soviético, o que tornava totalmente ilegal negociá-lo globalmente. Isso significa que não havia mercado internacional de câmbio para o rublo, e, portanto, ele era essencialmente inútil fora da URSS. A Pepsi não queria ficar presa a lucros que não poderia retirar da União Soviética. Em vez de vender a Pepsi por dinheiro para a União Soviética, foi acordado um sistema de troca. Durante anos, a Pepsi aceitou a vodka Stolichnaya como pagamento e também recebeu os direitos exclusivos para distribuir essa vodka nos Estados Unidos. Basicamente, a União Soviética obteve o concentrado da Pepsi, e em troca, a Pepsi recebeu a vodka russa, que poderia ser vendida nos Estados Unidos, gerando lucros em dólares americanos.
Essa solução alternativa parecia ser benéfica para ambas as partes, já que a Pepsi poderia vender seu produto na União Soviética, contornando a questão monetária. Por algum tempo, tudo funcionou bem. No entanto, em 1979, a Pepsi enfrentou dificuldades para vender vodka suficiente, o que tornou esse negócio financeiramente inviável. Eles precisavam encontrar algo mais valioso para receber da URSS e compensar o negócio, de modo que a Pepsi pudesse vendê-lo rapidamente por dólares. Em 1989, o governo soviético ofereceu à Pepsi uma frota de navios de guerra desativados como pagamento. A ideia era que a Pepsi pudesse ganhar dinheiro vendendo os navios para desmanche. O New York Times relatou: a PepsiCo comprou recentemente dos soviéticos 17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um contratorpedeiro. Eles estão sendo revendidos para o desmanche. O presidente da Pepsi brincou com o conselheiro de segurança nacional de George Bush: estamos desarmando a União Soviética mais rápido do que você. Devido a este negócio de navios para desmanche, a Pepsi temporariamente se tornou o sexto maior exército do mundo, antes de vender os navios por centenas de milhões de dólares. No entanto, isso não é relevante para a história. Embora a Pepsi pudesse ter adquirido sua própria frota naval e elevado a Guerra das Colas a um nível completamente novo, a verdade é que, embora a Pepsi tenha considerado o acordo de navios de guerra, eles não o realizaram. Em vez disso, eles fizeram um novo acordo em que a União Soviética construiria navios de carga comerciais para a Pepsi, que a empresa poderia vender ou alugar. Ironicamente, tudo isso acabou sendo completamente irrelevante, já que o plano fracassou quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, apenas alguns meses depois. Durante muitos anos, a Pepsi manteve uma forte presença na Europa Oriental, sendo que na Rússia a marca vendeu mais do que a Coca-Cola. Ao longo do tempo, a Pepsi expandiu seus negócios no país, adquirindo em 2008 a maioria das ações da maior fabricante de sucos da Rússia, e posteriormente comprando outra grande marca russa, a Vinbildan Foods, o que fez da PepsiCo a maior fabricante de alimentos e bebidas da Rússia. Entretanto, em 2022, tudo mudou após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a Pepsi parou de produzir no país, encerrando assim o relacionamento incomum e duradouro entre a Pepsi e a Rússia. Parte 4. A PepsiCo. Ao longo dos anos, a Pepsi percebeu que a venda de bebidas não era suficiente e decidiu expandir para salgadinhos, pois sabia que seus consumidores compravam refrigerantes e salgadinhos no supermercado ao mesmo tempo, eram produtos complementares. Em vez de começar do zero em um novo mercado, em 1965, a Pepsi decidiu fundir-se com a empresa de salgadinhos Frito-Lay, e juntas se tornaram a nova corporação PepsiCo. Essa fusão foi um movimento bem-sucedido para ambas as empresas, pois sabiam que juntas poderiam expandir rapidamente para novos mercados e reunir seus recursos para ajudar a crescer em todo o mundo. Com as vendas combinadas, a PepsiCo atingiu a marca de 500 milhões de dólares, e nos 5 anos seguintes, após a fusão, atingiram $1 bilhão em vendas. Em 1961, a Frito e a H.W. Lane Company se fundiram para formar a empresa Frito-Lay. 4 anos depois, eles se uniram à Pepsi para criar a gigante corporação PepsiCo, demonstrando como empresas bem-sucedidas se unem para se tornar ainda mais poderosas e adquirir concorrentes menores. Essa é a base dos conglomerados, e a PepsiCo é um excelente exemplo disso, com marcas como Gatorade, Doritos, Lay's, Capitão Crunch, Aquafina, Mountain Dew, Tropicana, Aveia Quaker, Rockstar e outras. É difícil ir às compras sem encontrar um produto da PepsiCo. Além disso, a empresa adquiriu 3 das 10 maiores cadeias de restaurantes nos Estados Unidos, Pizza Hut, Taco Bell e KFC, exigindo que apenas bebidas da Pepsi fossem servidas em seus estabelecimentos. Como resultado, a KFC, que servia Coca-Cola, mudou para a Pepsi após a sua venda à PepsiCo. De forma irônica, a estratégia da PepsiCo de adquirir restaurantes de fast food acabou se voltando contra ela. Por um lado, essa indústria competitiva desviou muitos recursos da empresa de seus produtos mais lucrativos. Além disso, ao se envolver com algumas cadeias de fast food, a PepsiCo enfrentou o problema de que outras empresas rivais não queriam vender suas bebidas. Por exemplo, a rede de fast food de frango Popeyes não queria vender Pepsi, porque isso poderia ser visto como um apoio ao KFC, que era de propriedade da PepsiCo. Como resultado, a estratégia da PepsiCo de possuir restaurantes de fast food para aumentar as vendas de suas bebidas não surtiu o efeito desejado, levando a empresa a transformar seus restaurantes principais em uma empresa separada. Embora tecnicamente a PepsiCo não possua mais restaurantes de fast food, isso não a impediu de tentar expandir para outras indústrias, como aquisições aleatórias, incluindo a empresa de artigos esportivos Wilson. No entanto, depois de alguns anos, a PepsiCo percebeu que essas aquisições eram distrações
ações e voltou a se concentrar em suas áreas principais de bebidas e salgadinhos. Os lucros da PepsiCo continuavam a crescer, e tudo parecia estar indo de vento em popa. No entanto, eles estavam prestes a cometer um dos maiores desastres de marketing da história, o que resultaria em prejuízos de dezenas de bilhões de dólares e consequências fatais. Parte 5. A controvérsia. Em 1992, a Pepsi realizou um concurso nas Filipinas denominado Number Fever. Neste concurso, eles imprimiram números variando de 1 a 999 em cada tampa de garrafa de Pepsi. Todas as noites, um número vencedor era revelado no noticiário da noite e se você tivesse uma tampa de garrafa com esse número, poderia trocá-la por um prêmio. Embora a maioria dos prêmios fossem pequenos, havia um grande prêmio de 1 milhão de pesos, o que equivalia a cerca de 50 mil dólares na época. Isso era mais de 600 vezes o salário médio nas Filipinas. Ganhar esse prêmio mudaria completamente a vida do filipino médio. O concurso se tornou extremamente popular, com cerca de metade da população do país participando, comprando mais Pepsi e procurando tampas de garrafas jogadas fora no lixo, caso uma delas tivesse o número vencedor. No entanto, esse concurso se tornaria um desastre de marketing para a PepsiCo. A Pepsi tinha um orçamento para a campanha Number Fever e utilizava um sistema de computador para determinar quais números imprimir nas tampas das garrafas, visando ter certeza de que apenas 2 tampas seriam impressas com o número para o grande prêmio de 1 milhão de pesos. Com o sucesso da campanha, decidiram estendê-la por mais 5 semanas. Contudo, o sistema de computador não foi projetado para essa extensão e acabou falhando, o que teria consequências graves. A campanha aumentou significativamente as vendas da Pepsi nas Filipinas, e metade da população participava do concurso, tentando coletar as tampas das garrafas para ganhar o grande prêmio. No dia 25 de maio de 1992, a Pepsi anunciou o número vencedor do prêmio de 1 milhão de pesos, que deveria ter sido concedido a apenas 2 pessoas, com o número 349. No entanto, devido a uma falha no sistema de computador, mais de 600 mil tampas de garrafa foram impressas com o mesmo número vencedor. Como resultado, centenas de milhares de pessoas em todo o país acreditavam que haviam ganhado o prêmio. Isso gerou muita comemoração, principalmente entre aqueles que viviam em extrema pobreza, já que a quantia mudaria suas vidas. As pessoas foram até a fábrica da Pepsi para reivindicar seus prêmios, e a situação ficou tão caótica que a polícia precisou intervir. A Pepsi estava em apuros e o desespero tomou conta de seus executivos, enquanto tentavam descobrir como lidar com a situação. Se decidissem pagar todos que tivessem o número da tampa de garrafa vencedora, a empresa teria um prejuízo de mais de 30 bilhões de dólares, o que levaria a Pepsi à falência. Em vez disso, eles afirmaram que o número vencedor foi um erro, e como um gesto de boa vontade, anunciaram que todos que possuíssem uma tampa de garrafa com o número 349 receberiam 500 pesos, que era uma grande queda em relação aos 50 mil dólares que eles pensavam ter ganho, mas a Pepsi não podia fazer mais nada. As pessoas ficaram incrivelmente zangadas e revoltadas com a situação. Elas protestaram nas ruas, lançando coquetéis Molotov nas janelas da fábrica da Pepsi e bombardeando caminhões, resultando em muitos feridos e 5 mortos. A coalizão 349, um grupo de vencedores, decidiu processar a Pepsi. No final, a Pepsi só teve que pagar uma multa de 150 mil pesos, o que era insignificante para eles, especialmente porque esta campanha gerou milhões de dólares de lucro. Muitas pessoas viram a Pepsi como uma corporação bilionária que havia dado às pessoas pobres a esperança de uma mudança na vida, e em seguida, a havia retirado. Para aumentar ainda mais a polêmica, alguns jornais relataram que a Pepsi havia contratado mercenários para bombardear seus próprios caminhões, tornando a coalizão 349 responsável pelos tumultos e prejudicando sua reputação no tribunal. Naturalmente, a Pepsi negou a acusação e é até possível que o testemunho dos policiais estivesse equivocado. Mas, independentemente disso, esse episódio é uma parte bastante obscura da história da Pepsi. O erro cometido pela empresa teve consequências graves e tangíveis. E esta não foi a única vez que a Pepsi enfrentou problemas por realizar um concurso inadequado. Em 1996, a Pepsi criou uma campanha em que os clientes poderiam ganhar prêmios trocando pontos por itens do Pepsi Staff Catalog. Esses pontos poderiam ser obtidos comprando produtos Pepsi ou comprando os pontos por 10 centavos cada. Em um dos comerciais da campanha, foi afirmado que por 7 milhões de pontos, era possível ganhar um Harrier Jet. Essa afirmação chamou a atenção de um estudante de administração chamado John Leonard, que percebeu que poderia comprar 7 milhões de pontos por 700 mil dólares, e portanto, fazer um ótimo negócio, já que um Harrier Jet custava 23 milhões de dólares na época. Depois de juntar o dinheiro com alguns investidores, John reivindicou o Harrier Jet, mas a Pepsi se recusou a enviá-lo,
alegando que seu comercial era apenas uma brincadeira. John processou a empresa por propaganda enganosa, mas a Pepsi acabou ganhando o caso e mudou o comercial para incluir o aviso de brincadeirinha no final, e aumentou o custo do Arrierjet para 700 milhões de pontos. Então, mais uma vez, a Pepsi se safou. Embora seja difícil negar a série de anúncios controversos que a PepsiCo tem, incluindo o que foi descrito como o anúncio mais racista de todos os tempos da Mountain Dew, ou o infame comercial Live for Now, no qual Kendall Jenner aparentemente resolve um tumulto dando uma Pepsi para um policial, é justo reconhecer que a empresa também pode ser creditada com uma das maiores campanhas de marketing da história. No entanto, em um momento de protestos sérios contra a brutalidade policial, a ideia de que um influenciador mega rico possa resolver tudo entregando uma Pepsi parecia desdenhosa para muitos, e para alguns, até abusiva ou ofensiva, como colocou o SNL. I stopped the police from shooting black people by handing them a Pepsi. I know, it's cute, right? Parte 6. A Guerra das Colas. A rivalidade histórica entre a Coca-Cola e a Pepsi é conhecida como a Guerra das Colas, e ao longo dos anos, ambas as empresas sempre tentaram superar uma outra em suas campanhas publicitárias. Embora a Coca-Cola seja a maior empresa de refrigerantes do mundo, a Pepsi sempre ficou em segundo lugar. Mas em 1975, a Pepsi quase virou o jogo com o lançamento do Desafio Pepsi. Nesse experimento, participantes aleatórios foram filmados em um teste cego de sabor. Um copo continha Coca-Cola e outro Pepsi, mas as pessoas não sabiam qual era qual, e foram questionadas sobre qual bebida preferiam em termos de sabor. Em média, mais pessoas escolheram a Pepsi. A Pepsi então lançou uma grande campanha publicitária afirmando que em testes cegos, as pessoas preferiam Pepsi. A princípio, a Coca-Cola negou veementemente, afirmando que isso não poderia ser verdade e que a Pepsi tinha um experimento tendencioso. Mas depois de realizar seus próprios testes cegos de sabor, a Coca-Cola obteve o mesmo resultado. Mais pessoas realmente pareciam preferir um pouco mais a Pepsi quando não conseguiam ver qual bebida era qual. Essa descoberta sugeriu que a lealdade à marca era a principal razão pela qual a Coca-Cola liderava as vendas. Então, em 1985, a Coca-Cola lançou a New Coke, uma nova fórmula que superou a Pepsi nos testes cegos de sabor. Porém, essa mudança saiu pela culatra quando a Coca-Cola recebeu milhares de cartas e telefonemas de fãs indignados exigindo o retorno do sabor original. As pessoas odiavam a mudança na receita, e a Coca-Cola acabou cedendo à pressão e voltando ao sabor original chamado de Coca-Cola Classic. Surpreendentemente, isso fortaleceu ainda mais a fidelidade à marca da Coca-Cola, com as pessoas felizes por terem o sabor original de volta. A Pepsi perdeu a batalha, e embora tenha tido sucesso nos últimos 100 anos, quando se trata da luta entre Coca-Cola e Pepsi, a marca Coca-Cola continua sendo a vencedora. E se quer saber a verdadeira razão pela qual a Coca-Cola sempre vencerá a Pepsi, então fique tranquilo que iremos lançar um vídeo sobre a história da Coca-Cola em breve. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, por favor, siga o nosso canal, dê um like neste vídeo e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Assim, você não perderá nenhum conteúdo novo e nos ajudará a crescer. Obrigado pela sua ajuda e apoio.